identidade espiritual. Eu pergunto para você assim: quem é você? Você pega a sua identidade, você pega o seu passaporte, você pega a sua certidão de nascimento e diz: eu sou o Oswaldo, o José, o Manassés, eu sou o Sebastião, o Maurício, o Werner. Você tem uma identidade. Quando a gente nasce, papai e mamãe escolhem os nomes. E você escolhe normalmente um nome que diz alguma coisa sobre o teu futuro. O nome é algo que é impressionante. Quando Deus fala com Adão, e ele fala assim: você vai dominar sobre todas as criaturas. Ele fala o seguinte: dê nome a elas. Dê nome a todas as criaturas. E você vai dominar aquilo que rasteja, aquilo que voa, aquilo que anda sobre a terra, aquilo que está no mar. Você vai dominar sobre todas as criaturas. Deus se importa com o nome. Quando Deus fala com o seu povo, quando Deus encontra com Moisés, no meio da sarça, e Moisés pergunta: mas eu vou lá fazer, eu vou dizer que Deus é esse, qual o teu nome? Deus diz: diga que o eu sou o que sou te enviou. Me anuncie como eu sou. Quando Jesus de Nazaré, milhares de anos depois, quando Jesus de Nazaré, ele nasce do ventre da mulher, do ventre de Maria, e ele começa um arrazoado com aqueles homens que duvidam que ele seja aquele a quem Deus havia dito que viria. Jesus diz: eu sou. Antes de Abraão, eu sou o pão da vida. Ele multiplica pão e diz: eu sou o pão da vida. Ele cura o cego e diz: eu sou a luz do mundo. Ele está conversando com Filipe e os discípulos e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele ressuscita Jairo e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele está ensinando sobre produzir no reino e diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou e eu sou identidade. Se você não sabe quem você é, se você não sabe a sua identidade, você jamais vai ter autoridade. Uma igreja que não tem autoridade é uma igreja que não sabe quem é. No capítulo 16 de Mateus, Jesus questiona os discípulos e pergunta o seguinte: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem, de mim? E os discípulos dizem: olha, uns dizem que o senhor é João Batista, que veio dos mortos, identidade falsa. Outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, identidade falsa. E vós, o que vós dizeis a respeito do Filho do Homem? Aí Pedro, ele se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu conheço a tua identidade, gente. Eu vejo Jesus ali aleluiado. Porque é como se ele fosse, sabe, a identidade. Você sabe quem é o Clark Kent, não sabe? É o super-homem. Quem que é o Peter Parker? Quem que é ele? Ele é um Homem-Aranha, você sabe. Ele tem uma identidade secreta. Como se Jesus abrisse a sua camisa e rasgasse e disse: Pedro, não te revelou a minha identidade. Carne e sangue não foi uma pessoa, foi meu Pai que está nos céus. Ele te disse, ele te revelou a minha identidade. Mas não para aí. Eu também conheço a tua identidade. Teu nome não é Cefas. Cefas é cana. Cana bate um vento, vai para cá. Bate outro vento, vai para lá. Eu sei quem você é. Tu és Pedro. E sobre essa identidade que eu sou Cristo, sobre essa rocha, eu vou edificar minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Identidade traz autoridade. Aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Aquilo que você amarrar na terra vai ser amarrado no céu. Aquilo que você quebrar na terra vai ser quebrado no céu. Autoridade. Se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você precisa entender isso, querido.
que você tem identidade. Agora, assim como Deus te dá identidade, o mundo também rouba ela. O diabo é professor em roubar a identidade da gente. Ele é mestre em dizer o que a gente não pode fazer, aonde a gente não vai chegar, que a gente não presta, que a gente é burro, que a gente é feio. E ele usa a boca de gente que tem autoridade. Usa a boca do papai, da mamãe, do titio, do vovô, do professor, do pastor, do policial, do governador, de gente que tem autoridade. Um professor diz para você quando você é pequeno, você não sabe matemática, pronto. Você recebeu uma identidade mentirosa. Alguém diz para você, você é feio. Mentira. Gente, você olha uma paisagem linda, você sai de férias, ou você entra, vê na televisão, na internet, uma paisagem, e fala, olha que coisa linda que Deus fez. Você não faz isso? Isso aqui é um paraíso, pastor. Tem uma cidade lá no Tocantins, perto de Palmas, chamada Paraíso. Porque parece um paraíso. Os meus amigos dizem assim, parece um paraíso. Então, quando você olha para algo lindo que Deus fez, ele fala assim, mas Deus caprichou aqui. Eu vou dizer a verdade. Deus caprichou em você. Você é a coroa da criação. O homem, não existe gente feia. Porque quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano como aquilo que foi o mais belo. Ele cria o sol. Gente, Ele estabelece os planetas. E diz é bom. E faz brotar da terra árvore, semente, para gerar árvore, todo tipo de fruto. Mas quando Ele faz o homem, Ele fala assim, agora eu arrebentei. A Bíblia, na linguagem do pastor Lobo, agora eu detonei, Deus fez você, querido. Lindo, você é um lindão. Você consegue dizer para você mesmo, sou lindão? Você é lindão. Mas o diabo diz que você é feio. Diz que você não presta, que você não vai ser ninguém, que você é fraco, que você não pode largar vício, que você é obrigado a viver uma vida miserável, que você não vai conquistar, que você não vai chegar, ele te aprisiona. O ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Se você entender quem você é no reino, querido. Quando Jesus diz, se tu creres, tudo é possível que crê. Existe um lugar de possibilidades aonde existe a impossibilidade para quem crê. Amém? Tem aqui a igreja. E eu queria falar sobre sonhos. Identidade sonhadora. Você é aquilo que você sonha. Uma pessoa sem sonho não chega a lugar nenhum. Uma pessoa que desiste do seu sonho, ela não chega a lugar nenhum. Existem alguns estudiosos da guerra. Clausewitz é um homem que estudou muito, ensinou muito sobre guerra. Sun Tzu. E quando você estuda sobre guerra, sobre batalha, sabe como é que você vence uma batalha? Sabe como é que você vence um inimigo? Quando você faz ele desistir de lutar. O sonho dele morre. Ele se entrega, se rende, fala, tá bom. Nunca, você pode pesquisar em história, ninguém conseguiu conquistar o Afeganistão. Nunca a Rússia entrou lá, o americano entrou lá, o Talibã está lá. Eles não se entregam. Eu morro, mas não me entrego. Eles não se vendem, eles não negociam valores. Ninguém conseguiu conquistar o povo afegão. Nunca ninguém conquistou Creta. Sabiam disso? O cretense, gente, Hitler jogou mais bomba sobre a ilha de Creta do que sobre Londres. Eles não se entregaram. Eu não nasci para ser escravo de nazista. Eles foram dizimados, mas não se entregaram. Identidade. Eu vou aonde o meu sonho me leva. Se eu não sonho, eu não chego em lugar nenhum. Eu quero falar de um homem que tinha um sonho. Aliás, ele sonhava com um monte de gente. Ele sonhou em casa, ele sonhou na cadeia, ele sonhou no palácio.
Ele desiste do sonho, ele restaura o sonho. Eu quero que você entenda que você só vai aonde o seu sonho vai te levar. Tem gente que sonha pequenininho. Eu sonho em chegar na lua. Pastor, só não tem mais idade para isso. Para você. Eu tenho um pastor amigo que falava assim, vai falar até hoje, Lobo. Aquele que sonha tocar as estrelas, pode talvez nunca tocar numa, mas jamais vai enfiar suas mãos na lama. Eu falei, é verdade, devia estar no Salmo 151, a gente bota no 151, devia estar lá. É uma verdade. E eu queria falar a vocês sobre José, e como esse homem, a história dele, fala sobre identidade. Ele é um homem que vai pegar sonhos dos outros e vai motivar os outros. Ele vai pegar pesadelo dos outros e vai transformar em bênção. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, com os seus irmãos, Gênesis 37, 2. É assim que começa Gênesis, a partir daqui, a Bíblia só fala dele, Gênesis é o livro do princípio. Quem é José? O nome dele, a identidade dele, qual é o nome dele? Deus acrescenta. É isso que significa José. Ele é o 11º filho. O Jacó já estava farto de filhos, tinha 10. E aí Deus dá mais um filho para ele, o nome dele é José, e por isso que Deus acrescenta. Ele vem de uma geração de vencedores. Gente, o pai dele brigou com o anjo e venceu. O pai dele saiu no tapa com o anjo no Val de Jaboque. E o anjo falou, deixa eu ir, porque Deus só sai daqui se você me abençoar. E ele disse, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Pensa o camarada, quem é você? Eu sou filho de Jacó, o vencedor. O Israel significa isso, gente. Campeão de Deus, príncipe de Deus. Agora ele está no meio de uma família muito estável, onde os irmãos competem pelo amor do pai e onde as esposas competem pelo amor do pai. É uma família que todo mundo gira em torno de Jacó. As esposas de Jacó trocam favores sexuais por mandrágoras. Os filhos brigam para ser abençoados pelo pai, porque o pai tinha buscado a bênção com o Senhor. Ele tira o direito de primogenitura do irmão, ele rouba a bênção do irmão, ele vai para a casa de Labão e a bênção do Senhor é com ele. E aí todos os filhos querem o quê? Eu quero a bênção que está nele. Por isso que Esaú, quando chora diante do pai, quando Jacó rouba a sua bênção, mancomunado com a sua mãe, ele fala assim, mas pai, não sobrou nenhuma bênção para mim, nenhuma. Não sobrou. Você vai rachar lenha para o resto da vida, você vai servir o teu irmão para o resto da vida. E daí nasce a tribo de Edom, os edomitas, ou descendência de Esaú. Amado pelo pai, odiado pelos irmãos. O pai sonha no travesseiro de pedra. Capítulo 28, verso 12 de Gênesis. Jacó, já pensou, gente? Hoje o pessoal fala, pastor, esse colchão aqui não dá para mim, eu tenho que trocar colchão de mola, colchão de água, colchão duro, colchão mão, com pillow top. Hoje tem colchão de tudo que é jeito, colchão que dá choque, colchão quente, colchão frio, com cobertor, sem cobertor. Jacó, ele consegue sonhar até quando a cabeça dele está na pedra. Ele pega uma pedra e faz de travesseiro e sonha. E ele sonha e vê o quê? Uma escada apoiada no céu, e vê anjos subindo, vê descendo, vê Deus do lado dele. Ele aprendeu a sonhar com o pai, ele sonha grande. Um sonhador que se envolve com os seus sonhos, se envolve com os sonhos dos outros. Ele vai se envolver com o sonho do copeiro, ele vai se envolver com o sonho do padeiro, ele vai se envolver com o sonho do rei, do faraó. Ele sonha com a terra, ele sonha com o espaço sideral. Os nossos feixes estavam aqui, eram 11 feixes. E eles se dobravam 12 feixes para mim, e depois ele sonha lá com as estrelas, uma referência a Apocalipse 12, eu vi uma mulher vestida de sol, e sobre os pés lua, e na sua cabeça 12 estrelas, é uma referência a Israel, aquele Apocalipse 12 é o mesmo sonho de José, do capítulo 27, ele sonha com 12 estrelas, e o sol e a lua se encurvam diante dele, é um símbolo da nação de Israel. Ele atrai inveja,
ciúmes, ele vai ser profundamente injustiçado. Mas ele vai transformar os pesadelos do rei em bênçãos. Ódio ao sonho. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no. E não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Gênesis 37, 4 e 5 e 8 e 11 falam de ódio, de ciúme contra quem sonha. Ciúme. Ele sonha demais. Ele quer ir longe demais. Ele quer disparar na nossa frente. O sonho, ele é poderoso demais. O sonho é algo que, se você estiver do lado dele, de alguém que sonha, você não tem onde parar. Não tem onde parar. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Você quer matar alguém? Mate os sonhos dele. Diga para o seu filho aonde ele não pode chegar. Diga para a sua filha o que ela não pode fazer. Diga ao seu empregado que ele não pode ir. Diga para alguém que confia em você que ele não vai conseguir se livrar do pecado. Diga para ele que ele não vai conseguir de jeito nenhum chegar aonde ele quer chegar. Pronto, você mata o sonho. Agora, quando você mata o sonho, você aproveita e mata a honra. A gente falou um pouquinho sobre honra esse ano. A palavra honra significa peso. Uma pessoa honrada, ela tem peso na sua palavra. A palavra dela vale muito. Quando ele fala para você, opa, para que aí vem sabedoria, porque aí tem honra. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram-no no poço que estava vazio e sem água. Quando a Bíblia fala sobre desnudar, o livro do profeta Abacuque que fala assim, você que embebedou o seu irmão para levantar as suas vestes e ver a sua nudez, e ver a sua vergonha. Tirar a veste significa envergonhar. A capa na Bíblia tem um significado muito especial. Ela significa a porção dobrada da bênção que está na autoridade sobre a vida do outro. É por isso que quando Elias sobe aos céus, ele fala o seguinte, se você me vê e a capa descer, é porque você recebeu o que se pediu. Então Eliseu recebe o que? A porção dobrada do Espírito, que estava sobre Elias. Quando Saul desobedece 1, 2, 3 vezes a Deus, e Deus diz assim para ele, acabou Saul, ele segura na capa de Samuel e rasga. E Samuel profetiza pelo Senhor e diz, assim como você rasgou essa capa, assim o Senhor rasgou de ti o reino e o deu a outro que vem depois de ti, que é melhor do que desobediência. Desobediência te leva à vergonha, mas aqui não. Aqui ele é desonrado, envergonhado, por quê? Por causa do ciúme dos seus irmãos e por causa dos sonhos da sua identidade. Aonde você quer chegar, José? Aonde você quer chegar? Quando a Bíblia fala sobre sonhos mortos, Gênesis 37, 31 a 35, diz, então eles mataram um bode. Ele não vai matar só o sonho de um. Ele vai matar o sonho da família inteira. Mata o sonho do papai, mata o sonho da mamãe, mata o sonho dos filhinhos, mata o sonho de todo mundo que está junto. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com esse recado. Achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Aqui Jacó falou assim, acabou meu sonho. Meu sonho acabou aqui. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, chorou muitos dias por seu filho. E ele se recusou a ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho.
e continuou a chorar por ele. Por quê? Porque o sonho morreu aqui. Quando os irmãos matam o sonho de José, eles matam junto a esperança do pai de ver o filho chegar aonde eles sonharam que chegaria. Vou repetir. Quando papai e mamãe dão um nome, eles estão destinando. Dar nome é lançar uma bênção ou uma maldição sobre o filho. Você é igual ao vovô, não presta para nada. Você está amaldiçoando seu filho. Você, filho, é uma bênção. Você vai ter uma família feliz. Você vai ser um pai maravilhoso. Você vai ser um marido fiel. Você vai ser um homem de verdade. Você, mulher, vai ser coluna na tua casa. Nós aprendemos aqui e eu quero ensinar. Quando a Bíblia fala para a mulher sobre submissão, muita gente pensa, se submissa é ser uma boba. Não é não, querido. Submissão é o que sustenta a casa da pessoa. Sabe por que esse templo aqui está de pé? O pé direito aqui é alto. Sabe por quê? Porque existe submissão. Aquelas colunas ali, olha ali para trás. Olha para trás. Está vendo aquelas colunas ali? Aquelas colunas são submissas ao templo. É por isso que a casa não cai. Quando você recebe do seu pai uma identidade, da sua mãe, do seu professor, do seu pastor, querido, é só você se agarrar no sonho. O sonho de José aqui estava sendo morto, esquecido. Mas ele não esquece do sonho. Inimigos gratuitos. Não deixe que meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitam que eles sem razão me odeiam. Troquem olhares de desprezo. Quanto mais sonho você tiver, mais ciúme e traição você vai adquirir e vai receber. Pode ter certeza disso. Quanto mais sonho, mais oposição infundada, mais antipatia gratuita, mais adversários imotivados, mais ingratidão e calúnia vão mentir a teu respeito. Mentiram a respeito de Jesus porque tinham inveja dele. O Novo Testamento é muito claro, os fariseus invejavam ele, não conseguiam pegar ele, então vão matar ele. Vão matar Jesus. Sonhos são poderosos. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou, ficou de pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Gênesis 37, de 6 a 8. O sonho, ele começa a alcançar o inalcançável. O sonho, ele alcança o impossível. Ele sonha de novo, depois teve outro sonho, contou aos seus irmãos, tive outro sonho. Dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Se você sonhar, tocar estrelas, vai ter gente que vai querer te ver na lama. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana, um casal que tem uma vida assim, familiar, amorosa, assim, uma bênção mesmo, que está sofrendo oposição de gente de fora. Aí eu falei para ele assim, sabe o que existe entre duas pessoas que se amam e são felizes? Uma terceira pessoa com inveja. É isso que tem. E não quer que você seja feliz. É só isso. Inventa história, calunia, vai contra, diz que é amigo e não é. Sonhos levam ao impossível. E o sonho te leva a ir além dos sonhos. Quando Salomão sonha, em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite ele disse, peça-me o que quiser, eu lhe darei. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. O pedido de Salomão
que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, farei o que você pediu. Olha como é que vai além. Olha como é que o sonho vai além. Também lhe darei o que você não pediu. Riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, de 5 a 15. O que o inimigo faz quando você tem sonho? O que foi que José levou da sua terra para o Egito? Ele só levou uma coisa. O que ele levou? Só levou o seu sonho. Tiraram a túnica dele, não tinha mais nada. Ele só levou o sonho dele, ele não levou mais nada. É só disso que Deus vai precisar. Aonde você quer chegar? Aonde eu fico pensando, como é que tem gente que é mesquinha? Ele ora a vida inteira para comprar um carro, comprar uma casa. Aí compra o carro, compra a casa. Fala, não vou orar mais não. Para que orar? Já tem tudo. A moça passa, faz jejum, anda de joelho, bate com a cabeça na cruz, faz 7 correntes, não sei do que. Vai em tudo que é igreja, quero casar, pastor. E ora, e jejum, emagrece, e coloca botox, e turbina, e clama, e casa. Aí depois que casou, fala assim, não, já não quero mais nada. Não vou pedir mais nada, Deus já me deu muito. Querido, Deus não gasta, não. Pede o que você quiser. Por que não pedir? Se vós, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu, que é bom, vai nos dar coisas boas. Se você pedir, Ele vai te dar até do Espírito Santo. Querido, você pode ser o maior pidão do pedaço. Você pode fazer anjo se cansar de trazer bênção. É só você querer pedir. Eu peço coisas a Deus para os meus próximos 10, 20, 30 anos. Por que eu não posso pedir? É meu pai. Se o meu pai me deu a minha vida inteira, meu pai. Outro dia eu liguei para meu pai me deu um presente. Se o meu pai que está aqui me dá, ainda mais o meu pai que está no céu, que ele não fica cansado. Peraí que eu acabei de tirar. Como se Deus falasse assim, peraí que eu estou cansado. Pode pedir amanhã? É isso, gente. É isso, gente. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai, batei, e vai se abrir para você. Indo além dos sonhos, ele recebe além daquilo. Aí, o que o inimigo faz? Todo sonho passa por essa prova aqui. Negociar os sonhos do futuro. Ele vai tentar te levar para um lugar de solidão. Porque quando você fica sozinho, dá uma impressão que o sonho acabou. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito, Gênesis 37, 27 a 28. Nesse meio tempo, ele vai ser vendido de novo. O sonho dele é vendido para um, e depois é vendido para o outro. Ele foi negociado. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam a José a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, Gênesis 37 a 36. O diabo, ele vai tentar comprar o teu sonho. Ele vai tentar trocar o seu sonho por outro sonho. Ele busca aqui no caso um atalho para a infidelidade. Você não precisa ser fiel a Deus. Seu pai teve 4 esposas. O seu irmão Judá transou com a nora. O seu irmão Rúben teve relação com uma das esposas do seu pai. Seu vizinho Eveu, Siquém, estuprou sua irmã Diná. Aquela casa é a zorra, é a bagunça. Tem uma mulher aí, bonita. O capitão da guarda não liga para ela, não dá atenção. Ela bota o olho no menino bonito. José era atraente e de boa aparência. Começa a botar álcool na fogueira. Atraente de boa aparência. É uma forma muito singular de dizer que o homem era um tipão, minha irmã. Ele era um gato. Aquele rapaz, quando entrou na casa de Potifar,
mulher de Potifar, a gente não sabe o nome, a gente chama ela de Patifa. A mulher de Potifar botou o olho e falou, que é isso? José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, não foi uma cantada não, irmão. Dia após dia, ele tentou minar. Ele tentou dobrar. E foi uma tentação que não foi fácil não, gente. Tu está pensando que esse menino aqui vai ser honrado? Que foi molezinha? Gente, já teve 17 anos, meu irmão. Já teve 17 anos. Os hormônios dentro dele, queimando, fervendo. Você não pode nem encostar no menino de 17 anos, querido. Não pode nem tocar nele. Qualquer coisa, o menino já pega fogo. É José. Está pensando que foi fácil? Ele se recusava a deitar-se com ela. Detalhe. E evitava ficar perto dela. A tua vitória sobre a tentação vai depender sempre da velocidade como você reage contra ela. Fugir das paixões da fugir. Tentação, ó, tem que ser rápido. Quando o inimigo for propor para você um negócio, negocia a tua santidade, você tem que, ó, fugir. Se você enfrentar, você vai cair. E vai se arrepender. E vai lamentar. E vai chorar. E aí o inimigo, para tentar dobrar ele, usa calúnia. Para escravizar os sonhos. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas. Nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, veja, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Gênesis 39, de 11 a 14. Calúnia. Sabe para quê? Para destruir o sonho. Ele ainda não desistiu da sua identidade. E aí vem mais um falso testemunho. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José, lançou ele, os seus sonhos, sua identidade na prisão, onde ficavam os postos dos prisioneiros do rei. José ficou aonde? Na prisão. Agora presta atenção. Apesar dele estar na prisão, ele foi para o Egito com o quê, gente? Só com o sonho. Deus não abandona o sonho. E nem abandona José. Sonhos protegidos pelo Senhor. José, ele não pediu para sonhar. Sim ou não, igreja? José pediu capa para o pai? Foi o pai que deu a capa para ele. José pediu alguma coisa? Ele não pediu nada, ele ficou na dele. Agora ele foi recebendo e foi se aleluiando. Foi recebendo e foi se alegrando com Deus. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, 2. Gênesis 39, 3 e 4 diz, este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava e agradou-se de José. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. É aquele camarada que aonde ele vai, ele prospera. Qualquer coisa que ele faça. Qualquer coisa que ele faz, a mão do Senhor é com ele. Para onde quer que ele vá, ele é vendido, ele é traído, ele é insultado, ele sofre calúnia, ele é mandado para a cadeia. O Senhor era com ele, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele. Dentro da cadeia, ele vai se misturar com o sonho dos outros. E aí, apesar de tentarem matar o sonho dele, ele vai apoiar o sonho dos outros. Perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse José,
Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos, com 3 cachos de uva. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, as espremi na taça de faraó e entreguei em sua mão. Disse José essa interpretação: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurar a sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem, agora preste atenção. Lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó. Tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado no calabouço. Ele está dizendo, fui injustiçado, fui traído, fui enganado. Por que eu estou nesse buraco aqui? Você parou para pensar por que você está no teu buraco? Já parou para pensar nisso? E aí ele vai apelar para onde? O cara está do lado do rei. Ele é o copeiro do rei. Um dia o rei, vai que o rei toma um pilequinho de vinho. Rei, até eu contar um negócio para o senhor. Teve um rapaz lá na prisão, que o camarada era bom nesse negócio de interpretações. Preste atenção, gente. Se o copeiro do rei tivesse se lembrado, se o copeiro do rei tivesse falado para o rei sobre José naquela hora, o máximo que José ia ser o quê? Auxiliar do copeiro do rei. Vai lavar os copos do rei. Ele se esqueceu do sonho. E aí vem o tempo do sonho do rei. O rei sonha com vaca. O sonho do rei, o perigo de viver sonhando. Ele vai sonhar com vaca gorda. Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o Faraó acordou. Isso não é um sonho, isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo. Você sonhar que uma vaca magra devora a vaca gorda, é um negócio medonho. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotavam outras 7 mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Esse homem vai interpretar os sonhos. E quando ele interpreta o sonho do faraó, ele tinha experiência. Ele já devia aí ter 17 mais 13, tinha 28 anos. 28 anos ele tinha. Ele fala assim, não, Deus está sendo bom com o senhor, faraó. Ele está dizendo que o senhor vai ter 7 anos de fartura, depois vai ter 7 anos de fome. Então se prepare no tempo da fartura, junte dinheiro celeiro, faz uma poupança. E aí quando vier a fome, você está bem. E aí o rei fala, o que o rei fala? Ele troca o sonho de José por outro sonho. Você já foi abençoado? Aí você fala assim, isso aqui é de Deus. Você já falou isso, minha irmã? Você conheceu aquele rapaz bonito? Um menino. Falou assim, nossa, esse rapaz é de Deus. Já fez isso? Você foi fazer um negócio. Você foi chamado para trabalhar numa empresa e te ofereceram mundos e fundos. Falou, é de Deus, só que só pode ser de Deus. Mas o faraó é cheio de fazer essa gracinha aí, ó. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Então a primeira coisa que o inimigo faz para roubar o teu sonho, para roubar a tua identidade sonhadora, é mudar a sua mente. É um negócio. Eu te dou mais. Eu te levo a ter mais dinheiro. Eu te dou um emprego melhor. Eu te dou um sonho maior do que o seu sonho. Ele vai trocar o sonho de Deus por um outro sonho, quando ele muda a mentalidade. Sabe o que ele faz depois? Que você muda a mentalidade,
Ele muda a autoridade sobre a tua vida. E o faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. O que ele fez? O anel de selar é a identidade do faraó. Quando o faraó escrevia uma lei que ele carimbava com o seu anel, tuf, ali era a identidade do faraó, tem que cumprir. Ele pegou a identidade dele de faraó e deu para José. Ele deu a autoridade dele para José. Mais do que isso, mandou vestir de linho fino. Lembra daquela capa velha? Colorida? Velha não, rasgada. Lembra? Olha que ele tá revestindo ele de uma outra autoridade. Colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Escravizou com dinheiro. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. Como se fosse hoje, o rei tinha um Rolls Royce. Então assim, pega aquele Bentley, pega aquele carrinho lá, milionário, dá para ele meu segundo carro. Mais ou menos isso. À frente dos arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Trocou a mentalidade, ele também troca o quê? A autoridade. E aí é mole, aí troca a identidade. Disse ainda o faraó a José: eu sou faraó, mas sem sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafinate Paneia, ou Zafinate Paneá, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Toca a mentalidade, substitui a autoridade, troca a identidade. Aqui José esquece. Aqui o sonho dele morre. Esse é o perigo. O perigo de você esquecer o sonho. Porque se você esquece o sonho, você esquece a sua identidade. Qual é o meu sonho? Eu sonho ouvir uma palavra do Senhor. Eu trabalho para ouvir uma palavra de Deus. Esse dia vai chegar na minha vida. Um dia Deus vai olhar para mim e vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Querido, eu me movo nessa palavra. Eu me movo nisso. Tudo que eu faço, eu tenho um sonho. E pensa num sujeito sonhador. Se você não consegue sonhar, querido, você fica preso dentro da gaiola, dentro da prisão no Egito. Não pare de sonhar os sonhos de Deus. Se Deus lá atrás te deu uma promessa, não jogue ela fora. Você pode ser preso, encarcerado, ir para o deserto, ir para o Egito, ser injustiçado. O sonho tem que ficar aqui. O sonho tem que ficar. Não vai escapar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu morro, mas eu não deixo de sonhar. Ainda que ele me mate, nele confiarei, disse Jó. Disse ainda: o seu nome será Zafinate Paneá. Aí ficou tudo bom, foi de Deus, tá vendo como é que Deus escreve certo, por linhas tortas. Eu estava lá, era o filho caçula, meus irmãos me davam um cascudo, tiraram a minha túnica do Flamengo, aqueles vascaínos miseráveis, me venderam para a torcida organizada, enfim. Eu fui trabalhar, como eu limpei chão na prisão, limpei as latrinas. Olha onde é que Deus me trouxe. Não cai nessa armadilha. Identidade, ela também é esquecida. Mais do que ser trocado aqui, ele vai esquecer a identidade dele. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés. Ainda bem que você viu hoje, pastor Manassés. Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tinha sofrido. O sofrimento fez ele se esquecer. Ele se esqueceu. E ele chega a dizer assim: o que sai de mim é esquecimento. O que sai dos meus ossos, da minha carne é esquecimento. O nome dele é Manassés. Que é pior do que isso? Ele se torna alguém irreconhecível. Irreconhecível. Agora a identidade dele aqui, ninguém vai conhecer mais ele.
José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu eles. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles. Aqui ele vai lembrar dos sonhos. Ele já tinha esquecido. Ele já tinha se esquecido. Mas Deus não. Os irmãos se esqueceram dele, porque não conseguiram mais reconhecer ele. Para os irmãos ele estava morto. O copeiro do rei não se lembrou dele, esqueceu dele. Ele esqueceu quem ele era. O nome dele não era mais José, o nome dele era Zafnat Paneia, Zafnat Paneá, ou em egípcio, aquele que veio para salvar. Mas Deus não se esquece dos sonhos. Aqui ele se lembra, aqui ele traz à tona e diz: foi para isso que eu te constituí. A identidade que vai transformar pesadelos em sonhos precisa passar por isso aqui. Número 1, ele só vai se reconhecer de novo como José quando ele abandona a ansiedade. A ansiedade é uma doença que fica entre a necessidade e a satisfação. A ansiedade é um negócio louco. Ele tem que deixar o fatalismo. Fatalismo, gente, é doença de quem acredita no azar. Ó vida, ó azar. É o Toquinho. Sabe o Toquinho? Amigo do cara que cantava a Garota de Ipanema. Como é o nome dele? Vinícius. O Toquinho, ele fala o seguinte: o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, não tem hora de chegar. Ele entra na tua vida, faz uma bagunça. O fatalismo só funciona na vida de gente que esquece sonho. Pô, que azar que eu dei, fui parar dentro da prisão. Mas eu fui me casar logo com essa mulher. Mas que azar que eu dei, entrei na família. Não vou falar de família. A identidade vai transformar pesadelo em bênção quando você não vive imobilismo. O imobilismo é um outro tipo de doença. É doença de quem sabe que Deus vai agir. Ah, se Deus vai agir, então eu não vou fazer nada. Ele já vai agir mesmo. Deus já vai fazer. Então eu não preciso fazer a minha parte. O pastor chama o povo para vir aqui para orar. O cara, não, Deus vai fazer aqui ou lá. Eu não vou me mover, não. Eu não vou andar em fé. Gente que vive no imobilismo não anda sobre as águas. Todo mundo fala mal de Pedro. Ah, lá vai o Pedrão. Fica imaginando. Eu fico imaginando, gente. Está lá o pau quebrando. Está lá o mar batendo. Aí aparece Jesus no meio da tempestade. Aí Pedro pergunta. O povo dizendo que é fantasma. Deus está do lado dele e diz que é fantasma. Aí Pedro diz: quem és tu? Sou eu. Jesus não é um fantasma, tem um carne e osso. Então manda que eu vá contigo. Eu fico imaginando, pô, lá vai Pedro fazer besteira. Aí Pedro pula do barco e anda sobre as águas. O pastor, no final, ele afundou. Mas ele andou, alguém andou sobre águas aqui? Estou falando de surfista não, gente. Imobilismo não permite que o teu sonho se cumpra no Senhor. Determinismo. Doença de quem diz o que tem que ser será. É gente que duvida do caráter de Deus. É gente que não acredita que aquilo que está escrito na Bíblia é verdade. Ah, isso foi para aquele tempo, pastor. Queridão, princípio não vai mudar. É fundamento. Se você constrói a tua casa sobre areia, ela vai cair. Você é um insensato. Se você põe em prática, você constrói sobre a rocha. Pode vir tempo, pode vir temporal, pode vir furacão, pode vir bomba atômica. A tua casa vai ficar lá. Como é que eu venço, gente, e restauro a minha identidade? Quando eu desprezo a indolência. Doença de preguiçoso. Não vou fazer. Não quero levantar cedo, não quero levantar de madrugada. Querido, ninguém morre de trabalhar. Ninguém morre de trabalhar. O Japão já foi a segunda potência do mundo
Hoje é a China, mas foi o Japão. Eles construíram a segunda megapotência mundial. Sabe como? Trabalhando de sol a sol e depois do sol. Trabalhe, invista na sua família, invista no seu filho. Invista no seu ministério. E trabalhe sem parar. Trabalhe. Trabalhe. E aí você transforma o pesadelo em sonho. E aí Deus vai mudar tudo. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu não sou Zafinat Paneá, eu não me esqueci. I have a dream. Ele podia ter falado isso, mas ele disse: eu sou José. Eu sou José. Quem é você no reino de Deus? Você não é um perdedor. Você não nasceu para ter uma vida sem sentido. Você não nasceu para viver sofrendo. Você precisa entender isso. Deus te deu uma identidade de vencer. Ele apela para você vencer. Ao que vencer será dada a coroa da vitória. Deus te deu algo que Ele não deu a mais ninguém. Um sonho. Se você escolher hoje voltar a sonhar os sonhos de Deus, sair desse fatalismo, sair desse imobilismo, sair desse lugar de prisão, o Senhor te levará a sonhos maiores. Amém, igreja? Eu vou orar por você agora. Vamos orar? Eu quero que você feche os olhos aqui. Senhor Deus, o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor se revelou. O Senhor se revelou na pessoa de Jesus. E Ele nos trouxe de volta a esperança. Ele nos trouxe de volta a luz. Senhor, quantos aqui têm vivido momentos de escuridão, momentos de cativeiro, por causa da perda dos sonhos. Mas o Senhor é uma luz que resplandeceu no meio das trevas. E as trevas hoje vão recuar. O Senhor é aquele que restaura os sonhos. Não é o sonho barato de algumas circunstâncias pessoais ou materiais. Não, essas coisas vêm junto. Porque a tua palavra diz que buscai primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas. O maior sonho que precisa ser resgatado, Senhor, é o sonho do homem voltar a se relacionar contigo. Porque é no Senhor que haverá uma restauração da vida. Espírito Santo, traga cada coração agora ao pé da cruz. Faça-os ver dos impedimentos e das causas de morte e de perda dos sonhos. Espírito Santo, ajuda agora cada coração aqui a olhar para cima e reconhecer que há esperança. Que há esperança. Basta um pedido, basta uma atitude. Senhor, coloca a tua mão sobre essa vida. Quebra, Senhor, todo encantamento maligno e acenda a tua luz nesse coração e nessa mente. Nós abençoamos essas vidas, nós abençoamos essas famílias. Este é um lugar de restauração, Senhor. Enche este lugar com a tua presença santa, enche este lugar com a tua glória, Senhor. E traga de volta a alegria, Senhor, o sonho da vida. Nós abençoamos essas vidas no poder do nome de Jesus. Amém?